Agora sim, voltando. Nós vimos ontem que pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos do poder da condenação da lei. Quando nós estamos em Cristo, e com isso eu quero dizer, quando nós recebemos fé em Jesus Cristo, que Ele operou todas as coisas para nos salvar, a lei deixa de nos condenar e Cristo nos justifica. Não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas são as obras de Cristo que nos justificam diante de Deus. Portanto, a lei, a partir daí, para de nos condenar. Nós já temos um justificador. Ele é o justo e justificador. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós somos libertos da condenação da lei. Nós nos tornamos livres para fazer tudo o que a gente quer. Mentira. Né? A gente não é livre para fazer tudo o que a gente quer. Mas a gente se torna livre da condenação da lei. E isso é importante nós percebermos para a gente entender um pouquinho mais o que temos de como viver debaixo dessa graça de Deus. A lei já não nos condena. O pecado não tem domínio sobre nós. Isso nós temos esquecido na nossa igreja, na nossa vida cristã, de que é possível não pecar, pecar menos, não pecar totalmente, mas é possível crescer dia a dia na capacidade de não pecar. A gente não vai atingir isso na perfeição, mas o que eu quero dizer é que a gente pode melhorar muito, porque livres da lei, o pecado não domina sobre nós. Então, aquela fofoca que costumeiramente alguém, sei lá, pode fazer, você pode parar de fofocar, sabia? Você pode. Uma coisa para os jovens, que ataca muitos os jovens, pornografia. Você pode parar de ver pornografia. Você não é obrigado mais. Em Cristo você é livre do poder, do domínio disso. Em Cristo você é livre do domínio do jogo, do vício, qualquer que seja o vício. Em Cristo há a verdadeira liberdade de qualquer pecado. Isso acontece quando nós entramos na esfera debaixo da graça de Deus, livres da condenação da lei, livres do domínio do pecado. Assim, somos feitos livres para amar de verdade, porque até agora a gente não sabia o que era amar. E amar é servir livremente. Antes de Cristo nos resgatar da lei, nós éramos escravos da lei. Nós servíamos a lei e colhíamos pecado. Isso é o que as Escrituras nos diz. E não sabíamos o que era o amor, porque tudo que nós fazíamos era para a justiça própria. O pastor falou hoje cedo que seguir a Cristo implica em nós abandonarmos a justiça própria. É porque todo mundo tem justiça própria. Quando a gente nasce, a gente já nasce programado com a justiça própria. Tudo que eu vou fazer é para me defender. Tudo que eu vou fazer é para me obter lucro. Então, desde novinho a gente faz isso com os nossos pais. A gente obedece para ganhar mamar. Né? A gente obedece para ganhar carinho. A gente obedece para ganhar acolhimento. Você vê as crianças negociando isso com a gente o tempo todo. Aqui o Laurinho aqui brincando. É uma negociação sempre. Olha, eu faço o que você quer, papai, mas você me dá o que eu quero. A gente nasce programado na justiça própria, no lucro próprio, em fazer aquilo, servir, obedecer para ter algo. Isso é justiça própria. É justificar, conseguir por próprio esforço. A gente nasce assim, porque a gente nasce debaixo da lei e não debaixo da graça, salvificamente falando. Então, nossa preocupação quando nós estávamos debaixo da lei era com a nossa justiça, com a nossa recompensa, com o nosso lucro. Mas agora que pela graça de Deus percebemos que todo o lucro não foi obtido por nós, mas foi obtido por Cristo e Ele nos deu, a gente perde essa preocupação. Porque todo o lucro que a gente achava que conseguiria com as nossas obras, vem o Evangelho e fala: olha, isso que você está tentando fazer, eu fiz por você. Aquieta, meu filho. Eu fiz por você.
Quando nós percebemos isso, nossa preocupação com a justiça própria deixa de existir. A gente se torna discípulo, a gente começa a seguir a Cristo. Assim, nós aprendemos a amar o que é amor. Conseguimos servir para o outro e para Deus. Porque antes nós servíamos para nós mesmos. Vocês entenderam esse ponto ontem? Isso é muito importante. Debaixo da lei, a gente serve para nós mesmos, nunca para o outro. Debaixo da lei, a gente está fazendo coisas para se tornar mais aperfeiçoado diante de qualquer divindade, diante de qualquer próximo. Nós estamos sempre servindo para obter algo. A gente faz isso até no casamento, né? A gente dá um elogio porque ele está pensando em alguma coisa mais à frente. Outro elogio maior em retribuição. É isso tudo, é essa questão, porque nós estamos presos ainda à lei. Mas depois que a graça nos alcança e percebemos a boa mão do Senhor, então a gente é livre dessas recompensas pequenininhas, porque Cristo conquistou toda a recompensa por nós, e agora nos tornamos com condição de servir para o outro, porque agora eu não preciso me pagar, eu já fui pago, eu já fui comprado, eu já recebi tudo, eu não tenho como acrescentar nada nesse bolo que Cristo conquistou para mim. Então eu sirvo para o outro. Olha, eu sirvo a minha esposa, ao meu filho, ao meu pastor, ao membro da minha igreja, não para receber algo dele, porque eu já tenho tudo de Cristo. Entenderam o ponto? Eu estou livre daquela recompensa horizontal. Então eu sirvo para dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber, disse o nosso Senhor. É por isso que aquele que faz para receber aqui, faz para um galardão que se esvanece, que se dissolve nesta vida. Mas aquele que faz na certeza de que Cristo conseguiu tudo para ele, o galardão é celeste, não terreno, e ele pode descansar no Senhor. Então, livres para servir o outro, livres para servir a Deus, porque todo o nosso lucro, toda a nossa recompensa está na mão de Cristo. Nós entendemos o que é amor. Somos convidados para perceber Cristo e seu amor. E eu quero perguntar-lhes, o que Cristo fez para nos salvar? O que Cristo fez para nos salvar? Você deve ter pensado agora, ele morreu na cruz, né? É verdade. Mas por que ele morreu na cruz? O que ele fez enquanto vivo para nos salvar? Ele cumpriu a lei. Se Cristo tivesse vindo só morrer na cruz e não tivesse cumprido a lei, a justiça de Deus não estaria satisfeita. E a gente estaria sem justificação. Mas Cristo veio e se tornou um de nós, o segundo Adão, para cumprir aquilo que pela nossa carne pecaminosa nós não conseguimos. Nós não conseguimos cumprir a lei, porque em nós, na nossa carne, há o pendor do pecado. A nossa carne é inclinada para o pecado, a gente nasce programado a pecar. Então é impossível nós nos justificarmos diante de Deus por nossas obras. Para resolver esse problema, Deus enviou o seu Filho ao mundo, se fez carne, se fez homem, se fez pessoa, para viver aquilo que a gente não consegue viver. Ele cumpriu a lei. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, nem dolo nenhum se achou em sua boca. Ele nunca pecou. Se ele nunca pecou, é porque ele nunca transgrediu a lei. Ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. E através disso, o que Cristo revela na cruz? O amor de Deus em ter enviado seu Filho ao mundo para ser um de nós, viver aquilo que nós não temos condição de viver, e ainda por cima morrer aquilo que nós deveríamos morrer. Porque nós somos os transgressores da lei, Cristo não.
Ele vai para o madeiro e não nós. Nós é que deveríamos ir para o madeiro, não ele. Por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Cumpriu a lei e revelou o amor do Pai na cruz. O amor de Deus revelou enviando o seu Filho a cumprir a lei por nós, morrer para satisfazer a lei por causa da nossa culpa. Afinal de contas, diante desse quadro, o que é a lei de Deus? A lei é a forma de Deus expressar o seu amor. Eu vou explicar isso com mais paciência. Preste atenção. A gente sabe disso, esse ponto é tranquilo para nós, que Cristo ter vindo ao mundo, morrer na cruz, é o amor de Deus. Isso é tranquilo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, é o amor de Deus, isso é tranquilo. Mas percebam que se Cristo não tivesse cumprido a lei, isso tudo seria vão, porque a justiça de Deus não teria sido satisfeita. Logo, Cristo morrendo na cruz, é Deus mostrando o seu amor. A lei de Deus, a vida que Jesus viveu, que foi uma vida em cumprimento da lei, foi uma vida substituta em nosso lugar, mas uma vida de amor. O problema da lei não é a lei, é a gente. É o que Paulo vai explicar em Romanos. O problema da lei é a carne pecaminosa, o que Cristo não tinha. Logo, Cristo pode cumprir a lei vivendo o amor de Deus. A lei é a lei de Deus, os mandamentos de Deus são a expressão do caráter de Deus, de como Deus é, de como agradar a Deus. E se é impossível para nós agradar a Deus, Deus enviou o seu Filho para viver essa lei em nosso lugar. E assim, nos amar ao Pai por nós. Eu quero deixar claro e tentar mostrar aqui, isso é difícil, eu sei que é difícil, de que o problema da lei não é a lei, o problema da lei é a gente, é a nossa incapacidade de cumpri-la. Por isso ela nos acusa, porque nós a transgredimos. Se nós não a transgredíssemos, ela não teria ferrão, ela não nos mataria, estaríamos de bem, de boa, e todo mundo iria para o céu por obras. Mas nós transgredimos a lei, a gente peca. Você peca, eu peco. E por causa disso eu sou morto pela lei, porque a lei diz não matarás, e eu mato, porque eu odeio algumas pessoas. Porque acontece situação na minha vida que eu fico com muita raiva de um e de outro. Entenderam a questão? O problema é a gente. Se o problema fosse a lei, Cristo não teria sido enviado para cumprir a lei. Ele faria outra coisa. Outra coisa. Sei lá o que ele faria, mas ele faria outra coisa. O problema não é a lei. O problema é a gente, a nossa incapacidade. E Cristo ter sido enviado para nos salvar é por causa da nossa incapacidade. E a lei nunca deixou de ser a expressão do amor de Deus. Note, nós éramos incapazes de amar. Então Deus revelou, olha, amar é isso, é você não tomar o meu nome em vão. Amar, então, é você não ter outros deuses diante de mim. Amar, então, é você guardar o sábado. Amar, então, é você não matar, não furtar, não cobiçar. É isso que é amar, homens pecadores. Eu estou mostrando para vocês o que é amar. Quando eu enviar o meu Filho ao mundo, Ele vai amar vocês. Como é que Ele vai amar vocês? Cumprindo a lei para vocês. Se na lei de Deus não tivesse o amor de Deus, Cristo teria vindo ao mundo fazer outra coisa. Nunca teria vindo cumprir a lei por nós. Então, diante disso, o que diz Romanos 13, 8 a 10? Abre lá a sua Bíblia. Romanos 13, 8 a 10. Quem achou pode ler para mim, ajuda aí. Pra vocês não dormirem.
ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ó. Pois isto, Continue. não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha o que está escrito. O cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei não é o ódio. Não é outra coisa. Às vezes a gente interpreta mal esse texto e fala o seguinte: eu amo as pessoas e o cumprimento da lei é o amor, e é um amor totalmente à parte das escrituras, e as pessoas defendem: olha, o meu amor, eu nem me importo com as escrituras, eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia, eu não oro, a minha vida é toda longe das escrituras, mas eu amo as pessoas porque a minha religião é o amor. Se é um amor fora da lei de Deus, é uma mentira, é uma ilusão, é uma farsa, não é um amor. O cumprimento da lei é o amor. Cristo vem nos amar. Cristo veio cumprir a lei por nós. Entenderam? Cristo veio para viver as nossas impossibilidades. E a nossa impossibilidade é a impossibilidade de amar. Agora Ele ama por nós, nos ama vivendo a lei completamente por nós. E ele diz agora que nós somos livres da condenação da lei, que a lei deixou de ser odiosa para nós, horrenda, deixou de ser um bicho feio com um ferrão grande, que sempre nos agulha e nos mata, porque Cristo tira toda a maldição da lei por nós, paga a maldição da lei por nós, tira o ferrão da lei e fala: vejam meu amor, eu tirei o ferrão, agora vocês podem perceber que é o meu amor. O que é o meu amor? É isso que eu sempre disse a vocês. Por isso não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Que amor? Como é o amor que nós não devemos dever a ninguém? Vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, por isso que eu disse isso para vocês. Deus está dizendo. Eu sempre disse isso para vocês. Quando eu disse para vocês não adulterarem, não matarem, não furtarem, não cobiçarem, ou qualquer outro mandamento, eu disse isso para ensinar vocês a amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como? Assim. Aí Cristo vem e expande aquilo que eles deviam ter entendido desde sempre. Amar o próximo é nem odiar a ele. Você não pode nem odiar o seu irmão. Porque se você começar a odiar o seu irmão, você está desonrando a lei. Você está desonrando o amor de Deus. Porque o verdadeiro amor é aquele amor que está lá dentro. Não é um amor de fachada. Por isso que amar a sua esposa é nunca adulterar. Nunca olhar para um outro rabo que sai. Nunca desejar outra mulher a não ser a sua mulher. Entenderam o que é o amor de um homem para com a mulher? É um amor que não adultera. É um amor sem mácula. É um leito sem mácula. É um amor que está vinculado à lei de Deus, aos preceitos de Deus, à palavra de Deus. Isso é amar. Somente quando a lei perde o ferrão para nós é que a gente é capaz de perceber isso, que estava na cara da gente o tempo todo. Eu estou falando isso, meus irmãos, é porque eu estou olhando para mim, porque eu há pouco tempo percebi essas coisas. Há pouco tempo. E eu confesso que quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo, putz, como que eu era um idiota? Tipo assim, como que eu não percebi isso antes? Que a gente fica preso em outras coisas, né? Maquinando, tentando inventar a bola de novo. Está na nossa frente. O cumprimento da lei é o amor. Está bem escrito para nós. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. O cumprimento da lei é o amor. Ou seja, amar é cumprir a lei. Você quer amar alguém? Observe a lei de Deus. E viva a lei de Deus no seu relacionamento interpessoal. Viva a lei de Deus no seu relacionamento com Deus. Você quer amar a Deus? Não tome o nome dele em vão. Não faça para ele imagens.
figuras tentando representá-lo. É assim que ele se sente amado. É assim que é amar a Deus. Quer amar a Deus? Guarde o domingo. Para de fazer outra coisa no domingo. Para de fazer futebol no domingo. Para de andar de bicicleta no domingo. Separa o domingo exclusivamente para Deus. Vai cedo para a igreja. Presta atenção na EBD. Estuda, criança. A EBD, a lição que a gente compra e que ninguém lê. Você quer amar a Deus? Faça essas coisas. Isso é amar a Deus. Não é viver no etéreo lá. Eu estou amando a Deus. Como? Eu não sei. Não é isso. É o que a Bíblia está dizendo, amar a Deus, é você olhar para a palavra de Deus e olhar assim, como é que, e se fazer inocente, deixar a sua sabedoria própria, deixar Deus sentar no trono e perguntar para Deus, como que é te amar? E Ele vai te mostrar, me amar é desse jeito. Você quer me amar? Viva assim. Somente depois que o ferrão da lei sai, é que a gente consegue entender isso. Quando estamos servindo a Cristo, através da lei, nós estamos amando. Nós estamos ligados a Cristo. Nós morremos. Lembra do texto de ontem? Quem morreu foi nós. Nós morremos juntamente com Cristo. A lei continua viva. Isso está em Romanos capítulo 7, de 1 a 6. A lei continua viva. Nós é que morremos. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. A vida de Cristo. E como que é que foi a vida de Cristo? Ele veio ao mundo, adulterou, tinha uma coisa que não era dele, ele botou no bolso. Viu Judas enfiando a mão na tesouraria do grupo e falando, beleza, Judas, dá nada isso não, velho. Não. Ele foi santo. Ele obedeceu às palavras de Deus com perfeição. Ele nos amou. Vou dar mais um passo. O que diz 2 João, o único capítulo, versículo 6. Olha lá. Lá no finalzinho da Bíblia agora, você abre Apocalipse e volta umas para trás aí. Segunda Epístola de João, versículo 6. Quem achou? Não vale o Giovanni mais não. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes, desde o princípio, é que andeis nesse amor. Tá claro? Depois de algumas explicações, será que isso ficou mais claro para você? Faz sentido isso para você agora que você acabou de ler? Eu vou ler. E o amor é este, 2 pontos, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, que é para a gente andar segundo os mandamentos de Deus, como ouviste desde o princípio, que andeis em amor. É o que a Bíblia sempre esteve dizendo para as pessoas. Vocês não têm condição de amar, vocês precisam ir a Deus para aprender a amar. Como nós amamos, Senhor. Vivam segundo os meus mandamentos. Amar é andar, é viver segundo os mandamentos de Deus. Frutificar, vou substituir a palavra para adequação temática. Frutificar é viver segundo os mandamentos de Deus. Quem não vive segundo os mandamentos de Deus não ama. Eu ouvi essa declaração no seminário, eu demorei anos para engoli-la. Mas é a mais pura verdade. Quem não vive segundo os mandamentos de Deus não ama. Ama a si mesmo, nunca o próximo. Quando nós estamos vivendo, ignorando a lei de Deus, nós não estamos amando. Nós só estamos amando ao outro e a Deus quando a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, a palavra de Deus são o nosso guia, a nossa trilha, o nosso caminho. Fora disso é ilusão. Tem nome de amor, parece amor, dá friozinho na barriga, mas não é amor. É outra coisa. É outra coisa. E não o amor bíblico. Porque Cristo veio exatamente fazer isso por nós. Porque, repetindo,
o problema não está na lei, o problema está em nós. Então, quando Deus resolve o problema nosso da incapacidade de ver aquilo totalmente em nosso lugar, a lei do Senhor se descortina como belíssima, como agradável, como fonte de vida, como, de fato, a única forma de agradar ao nosso Senhor e de viver para o seu louvor, de frutificar para Ele, de sermos, então, agradáveis aos seus olhos. Mais um texto, e o último texto. O que nos diz João capítulo 14, versículo 21 a 24. João capítulo 14, agora é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 24. Quem achou pode ler, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tá claro? Faz sentido para você tudo que eu disse até agora, junto com esse texto? Ao versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Porque as palavras de Deus são a expressão do amor de Deus. Logo, se eu não guardo a palavra de Deus, se eu não me interesso pelos preceitos e mandamentos do Senhor, eu não amo. E a palavra que vocês estão ouvindo, e essa declaração, é uma declaração do Pai, é uma declaração da Trindade, é uma declaração do ser de Deus, é uma declaração que ecoa na eternidade. E ele deixa isso bem claro para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que, por Cristo Jesus, percebe-se incapaz, pela graça de Deus, percebe-se incapaz de cumprir toda a lei. Olha para Cristo e vê, o Senhor cumpriu para mim, louvado seja o teu nome, agora eu sou teu servo, eu te amo, obrigado por ter removido a maldição da lei que me matava, agora eu estou vivo contigo, agora eu olho para ti e te admiro e vejo como o Senhor viveu por mim, ó Senhor, e o Senhor viveu de forma perfeita, agora eu quero viver desse jeito também, porque isso é o amor. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Cristo está falando da entrega do Espírito Santo. E o Espírito Santo habitará nesse coração. E através do Espírito de Deus, nós entraremos nessa atmosfera de amor para viver como deveríamos viver. Entraremos naquilo que Adão perdeu. Seremos restaurados, regenerados e passaremos então a amar como nunca deveríamos ter deixado quando nosso pai Adão, nossa mãe Eva deixaram de amar quando pecaram. Amar é ter e guardar os mandamentos de Deus da perspectiva da graça, não da perspectiva do legalismo. Vocês já ouviram essa palavra? O que é legalismo? É tentar se justificar diante de Deus através da lei. É usar a lei e falar: olha, Senhor, o Senhor me ama porque todo domingo eu estou na igreja. Não, Ele não te ama porque você está todo domingo na igreja. Ele te ama porque Cristo é seu Salvador. Se Cristo não for seu Salvador, Deus não te ama. Mesmo que você seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, você só é amado se você estiver em Cristo. E se você estiver em Cristo, a maldição da lei cai. E agora você pode servir por amor, porque enquanto estivermos debaixo do legalismo da lei, nós vamos usar a lei para nos justificar, e usar a lei para nos justificar é usar a lei para obter coisas para nós e nunca para o outro.
Somente libertos da maldição é que nós podemos olhar para a lei e amar. E então servir ao outro, seja o próximo, seja a Deus. Porque desse jeito estaremos servindo ao próximo, servindo ao Deus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Amar é guardar a palavra de Deus e tê-la em apreço. Como podemos ter apreço por algo que nos condena? Somente em Cristo, porque Cristo remove a condenação. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. E eu creio que você já entendeu o que eu tenho para dizer, o que eu tinha para dizer essa noite, porque eu já disse. Cristo nos liberta totalmente da maldição da lei. Isso não quer dizer que vou viver de qualquer maneira daqui para frente. Que eu vou fazer aquilo que meu nariz aponta. De forma nenhuma. Isso é libertinagem. Libertinagem a Bíblia não ensina. A carta de Judas está lá, leia. Um tratado contra a libertinagem. A Bíblia nos ensina que somos servos livres pela graça de Cristo. Que nós podemos compreender o que é verdadeiramente amar somente numa perspectiva de estar debaixo da cobertura das obras de Cristo. É debaixo da justiça que desce do alto, é debaixo das benfeitorias do meu amado Senhor, do seu amado Senhor, é que nós podemos servir livremente e dizer: eu faço para ti, eu não faço para mim. Eu faço para ti, para o teu nome ser exaltado, não para o meu nome ser exaltado. Eu sei que eu não vou ganhar nada com isso, graças a Deus por isso, porque o Senhor ganhou todas as coisas por mim. Eu não preciso ganhar nada. Tudo que eu tenho em ti é suficiente. Eu só quero te amar. Eu quero só expressar o meu amor. Como diz Pedro, eu quero viver de modo digno do Evangelho, em que eu foste chamado e salvo. Eu agora sirvo por amor. Como mesmo Pedro diz em sua carta, agora eu posso servir até o meu patrão se ele for uma mala, for um chato. Agora eu posso ser até um bom filho, já que meu pai não é um pai tão legal assim. Mesmo que meu pai não seja um tão legal assim, pela graça de Cristo, porque eu não espero a retribuição que vem do próximo, eu espero aquilo que já veio de Cristo. Eu tenho aquilo que já veio de Cristo, eu posso servir ao meu pai, mesmo que ele não seja um pai tão legal assim. Eu posso ser um marido. Olha as aplicações disso, como são vastas e são lindas. Eu posso ser um marido fantástico, amável, carinhoso, mesmo que a minha mulher seja minha mulher lá, brava, surucucu na lata, né? Siri na lata, né? Mesmo que ela seja assim, eu posso amá-la, porque eu tenho tudo em Cristo. Ah, irmãos, isso é tão profundo. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso amar o meu marido, mesmo que ele não acerta nunca as coisas lá no banheiro, né? Deixa aquela sujeira toda, é uma mala sem alça mesmo. Eu posso amá-lo mesmo assim, porque eu tenho tudo que eu preciso para satisfazer o vazio da minha alma em Cristo, porque Ele completou todas as coisas para mim. Isso é viver na graça. Isso é viver na graça. Viver na carne eu não amo meu marido porque ele não é bom para mim. Ele não me dá o que eu quero, eu também não dou o que ele quer. Eu não amo a minha esposa porque ela não é boa para mim, ela não me dá o que eu quero, eu também não dou o que eu quero. A gente fica assim, fica dois bicudos, não se beija e daqui a pouco o casamento acaba. Isso é viver na perspectiva da carne. Eu não sirvo eu sou um morcego no trabalho porque o meu marido não paga os meus meu patrão não paga os meus direitos, então eu preciso receber tudo dos outros, nada de Deus. A perspectiva é tão séria, essas aplicações são tão sérias que a gente se torna um ranzinza. Ranzinzas vivem debaixo da carne, da lei, do legalismo. Nunca tem nada para agradecer, nunca percebem tudo que receberam de Cristo. Angustiados, amargurados, frustrados. Por quê? Porque estão presos nos ciclos de amores mentirosos que prometem entregar satisfação, mas não entregam.
Você nunca será satisfeito com o amor do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido. Isso nunca vai satisfazer o vazio do seu coração. Somente o amor de Deus em Cristo Jesus, revelado nas Escrituras pela lei do Senhor, é capaz de satisfazer o coração. Todas as outras alternativas são ilusões. Prometem, mas não entregam. No final a gente fica chorando pelos cantos, porque achava que o marido seria aquilo tudo que ela desejava que fosse, mas não é. Eu achava que aquele emprego, que aquela conquista me daria aquilo que eu precisava, mas não cheguei lá e não deu. Isso você só vai encontrar em Cristo. Isso só vai encontrar naquele que cumpre todas as coisas perfeitamente por nós. É o nosso Senhor Jesus. Concluindo, já encerrando. Nós somos libertos da escravidão, da justiça pela lei. Vocês entenderam essa frase? A gente é liberto em Cristo, a gente é liberto da escravidão de tentar se justificar pela lei. Isso é uma escravidão. É igual fazer um buraco na água. Você tira um punhado, imediatamente a água é preenchida. Tentar se justificar diante de Deus por suas obras é igual cavar buraco na água. É uma escravidão sem fim. Imagina se chegar no inferno, Deus fala assim, é porque Deus é que vai dar as ordens do inferno, tá? Ele fala assim, você vai cavar um buraco na água aí para sempre, vai envergar o coco, nunca vai conseguir esticar o coco, você vai fazer sempre um buraco na água com o desejo de chegar no fundo, mas nunca vai conseguir, você vai ficar preso nisso. Imagina que tortura, você teve que cavar sem parar, eu quero chegar lá e nunca chega. É a escravidão da justificativa pela lei. Em Cristo a gente é liberto disso. Você não precisa, eu não preciso. Eu já sou justificado por Cristo. Agora, justificados por Deus, nós temos liberdade para viver olhando para a lei como uma expressão de amor. Como uma expressão daquilo que Cristo veio fazer por nós. Como uma expressão da vida que verdadeiramente agrada o nosso Senhor. Uma expressão de santidade. A lei agora para nós não está na perspectiva de justificação, está na perspectiva de vida santa, santidade, caminho que agrada a Deus, é a lei do Senhor. Assim nos tornamos servos livres através da lei do amor. A lei agora para nós é um caminho de vida, de santificação, de amor. As últimas aplicações. Viver ignorando a lei de Deus não é amar. Viver fora das Escrituras, fora de uma igreja evangélica, fiel, não é viver. Não é viver. Porque é somente numa igreja comprometida com a palavra de Deus que você vai ouvir isso que você está ouvindo agora. Somente através de homens que ousam dizer o que ninguém está dizendo, por medo da galera ir embora, é que você vai ouvir isso. Por isso é necessário congregar-nos, nunca deixarmos de nos congregar em igrejas que amam a lei do Senhor, que amam a palavra de Deus, que entendem a graça, que a graça é sempre graça e nunca libertinagem nem legalismo. Por isso precisamos de igrejas bíblicas e de nos vincularmos a ela. Se a sua igreja não prega a Bíblia, muda de igreja. Seu pastor não prega a Bíblia, não é o caso do reverendo Humberto, eu conheço, troca de pastor. São os impedimentos da nossa carne que impedem de perceber o amor da lei, e Cristo remove essas coisas e nos faz servos livres para amar o próximo, para amar a Deus. Eu espero que você tenha entendido. Eu não tenho um final espetacular no sermão, mas eu quero que você ore a Deus para Ele aplicar isso no seu coração, colocar lá dentro do seu coração. Só Deus pode fazer isso. Eu só explanei muito limitadamente um assunto muito difícil e espero que você tenha entendido. Eu espero também não ter falado nada fora do que devia se falar. Eu quero orar com vocês. Nós podemos orar juntos? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Vamos clamar a Deus para que Ele abra os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para clamar a Ti, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, ou os tampões dos nossos ouvidos, que o Senhor tire a dureza do nosso coração. Faraó ouviu da Tua palavra várias vezes, e cada vez que ouvia das Tuas ordens, Senhor, ele ficava com o coração cada vez mais duro. Afaste isso de nós. Teu servo Isaías foi chamado para pregar durante muitos anos. E toda vez que ele pregava, o Senhor mesmo disse para ele que o Senhor faria isso para que o coração dos ouvintes ficasse cada vez mais duros. Não permita que isso aconteça conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não permita, não queira, Senhor, eu suplico a Ti que essas exclamações nos deixem mais endurecidos ainda, Senhor. Mas, por misericórdia e graça, suplicamos, amoleça o nosso coração essa noite. Dá-nos arrependimento por viver pensando outras coisas, achando outras coisas, de outras maneiras, ignorando a Sua palavra, coisas tão óbvias que são escritas tão claras, que somente a nossa cegueira nos impede de compreender. Tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, tudo que tiver de ser aberto, para que a Sua palavra penetre profundamente como espada de 2 gumes, como uma reta que esmiuça a penha, e de fato, Senhor Deus, nosso coração seja transformado pelo conhecimento dos céus, pela sabedoria celeste, pela poderosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que faz o justo viver pela fé. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós. Liberta-nos de nós mesmos. Nos abrigue em Tua graça para nós percebermos a beleza da Tua palavra, da Tua lei, dos Teus mandamentos, de quanto eles são belíssimos, agradáveis, de quanto nós podemos Te ver ali na Tua palavra, Te conhecer nas Tuas escrituras e nos render cada vez mais ao Deus que se revela no Santo Livro. Ó Senhor Deus, trate cada coração aqui, cada coração com suas próprias lutas, com suas nuvens de tempestades. Acalme os nossos corações e nos faça quedar aos Teus pés, cair aos Teus pés, como servos que clamam as Tuas misericórdias, servos que clamam a Tua sabedoria, servos, ó Deus, que querem ter a vontade mudada pelo Senhor, servos que Te amam somente, servos livres da condenação da lei, livres da escravidão do pecado. Vivamos assim para a glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus. Que seja o louvor.